Boa noite, sou George, sou servidor da Polícia Federal há 29 anos. Olha, vou fazer uma análise de uns dos aspectos do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tinha entre suas linhas dorsais a tentativa de facilitação à arma de fogo, né? Sabemos que muitos dos segmentos, fazendeiros, outros adeptos, muitos segmentos do bolsonarismo é, pleiteavam, né? Tinha como ideal o acesso livre à arma de fogo, né? O acesso à arma de fogo. E Bolsonaro sabia disso, né? Ele sabia que contemplar esses seus asseclas, esses seus seguidores, é ganho político, né? Mas como flexibilizar o acesso à arma de fogo, passando por cima da lei 10.826 de 2003, né, do primeiro governo Lula, né? Então Bolsonaro tentou mediante decretos para tentar flexibilizar o acesso à arma de fogo. Porém, decreto não tem esbarrava na lei, né? E talvez para mudar a lei, para mudar a lei ia ter que mobilizar muito o Congresso. Ele achou um caminho, ia demorar muito. O caminho mais curto seria via decretos. Só que os decretos esbarravam na lei, né? E também Bolsonaro não conseguiu domesticar a Polícia Federal, né? A Polícia Federal, uma instituição republicana, cada vez mais autônoma dos governos, né? Apesar de ser do Poder Executivo, mas a Polícia Federal, ela não está à mercê de governo de direita ou governo de esquerda. A Polícia Federal, ela tenta manter a sua linha de combate ao crime como uma polícia autônoma republicana, né? Mas Bolsonaro tentou domesticar a Polícia Federal, né? Quem lembra das trocas de superintendente, de diretor-geral, né, que Bolsonaro fazia diretamente, sem consultar o seu então ministro Sérgio Moro, né, ministro da Justiça e Segurança Pública. Talvez não. Aí um dos primeiros atritos, ou o principal atrito, entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro, né? Saiu de costas para Bolsonaro, né? Saiu de forma não amiga do governo. Saiu inimigo de Bolsonaro do governo. Ou seja, Bolsonaro trocava superintendente aqui. Eu lembro, trocou o superintendente do Rio de Janeiro sem a anuência do Sérgio Moro, salvo engano, né? Que Rio de Janeiro é o reduto do Bolsonaro, né? Então trocou o superintendente do Rio de Janeiro, eu acho que estava naquele fuzuê também do negócio da Marielle Franco e tal. Ele trocou o superintendente do Rio de Janeiro sem a autorização do seu ministro da Justiça, né? Passando por cima. Também o superintendente do Amazonas, né? E também parece que diretor-geral. Bolsonaro ele endossava e Sérgio Moro era só para baixar a cabeça e confirmar. Sérgio Moro viu que estava numa bocada, saiu do governo, não durou muito tempo, né, o Sérgio Moro. E o Bolsonaro conseguiu também com isso queimar um pouco o Sérgio Moro, acabar com a força política do Sérgio Moro. Tanto que o Sérgio Moro, a sua campanha presidencial não decolou, né? Não decolou. Tá. Mas Bolsonaro tentou domesticar a Polícia Federal, que a Polícia Federal é o órgão que controla o Sistema Nacional de Armas, né? O SINARME. As armas para os cidadãos civis, né? Cidadãos civis. Bolsonaro não conseguiu domesticar a Polícia Federal. Então ele partiu para onde? Ele viu no Exército Brasileiro uma brecha. As Forças Armadas é o nicho de origem do bolsonarismo, né? Do Bolsonaro. E o Exército ele controla a arma de fogo, controlava, né? A arma de fogo enquanto produto controlado,
arma de fogo para atirador desportivo, colecionador de arma de fogo e caçador desportivo, né? E nisso aí o Bolsonaro viu uma brecha de dar um falso porte, um porte clandestino, né? Um falso, um porte ilusório para os seus asseclas, o porte do atirador desportivo, né? E a sigla é o colecionador de arma de fogo, atirador desportivo e caçador desportivo, é o chamado CAC, né? A expressão CAC virou moda na época, né? Ah, eu sou CAC, todo mundo era CAC agora, esse fazendeiro era CAC, todo mundo que tinha dinheiro era CAC, né? É, porque para ter arma de fogo tem que ter dinheiro. Pistola de 10, 15 mil reais, né? 5, 10, 15 mil. O pobre não tem esse acesso. O pobre não é CAC. Pobre tinha que se contentar mesmo com um facão, terçadão, né? O facão para se defender em casa. O rico é que tinha arma de fogo, né? Porque ao final a arma de fogo adquirida na loja, treinamento, tudo, documentação, já sai quase por uns 15 a 20 mil reais, pagando o despachante, né? Proliferou-se esse negócio de CAC, de atirador desportivo, proliferou-se os clubes de tiro, né? Toda cidadezinha, principalmente os fazendeiros, tinha clube de tiro. Tá? Todo mundo virou, esses bolsonaristas viraram atiradores esportivos que tinham condição, né? Viraram atirador esportivo do dia para a noite. Ou seja, nunca tinha ido a um clube de tiro, nunca tinha feito um tiro desportivo, virou atirador desportivo. Fazendeiro que só entendia de pecuária virou atirador desportivo do dia para a noite. Inclusive, até atirador desportivo falou para mim na época, disse, rapaz, isso aí é ruim porque isso vai descaracterizar a nossa categoria. Porque o atirador desportivo original, ele tem na arma de fogo não um instrumento bélico. Ele não tem na arma de fogo um instrumento bélico, ou seja, um instrumento de defesa ou ataque. Ele tem na sua arma de fogo um instrumento de prática desportiva. Assim como o jogador de futebol tem na bola o seu instrumento de prática desportiva. A arma de fogo para o atirador desportivo não é instrumento de guerra, de defesa ou de ataque, né? Tá. Mas o bolsonarismo criou essa ideia do atirador desportivo, seria aquele cidadão que poderia estar portando uma arma de fogo, né? Na verdade, o atirador desportivo não pode portar arma de fogo. A arma de fogo que ele conduz da sua casa ou da sua fazenda para o clube de tiro, isso não é porte de arma de fogo. A arma tem que ir acondicionada, né? Tudo dentro dos padrões, porque ali ela não é uma arma de fogo. Ela é um instrumento de prática desportiva, né? Ela só vai ter ação no local do clube de tiro. Só que a gente sabe que muitos desses que adquiriram arma de fogo como atirador desportivo adquiriram para ter o porte o porte velado, né? Um porte clandestino, um porte velado. Então é isso. A Polícia Federal ele não conseguiu domesticar, não conseguiu fazer da Polícia Federal uma polícia sua de gabinete, né? Uma espécie de Gestapo brasileira. A Gestapo era a polícia do gabinete do Hitler na Alemanha, né? O Bolsonaro não conseguiu domesticar a Polícia Federal. Mas o Exército foi mais fácil, porque lá era a sua origem. Lá o bolsonarismo estava em peso. Polícia Federal, em regra, não tem bandeira política. Lá dentro a gente não diz, eu sou bolsonarista, eu sou lulista. Não, na Polícia Federal a gente não faz política. A gente combate a criminalidade de forma republicana, né? Tá. Mas Bolsonaro, então, tentou e conseguiu domesticar o Exército. O Exército passou a emitir certificado de atirador esportivo do dia para a noite de forma indiscriminada, né? Dava arma de fogo para todo mundo que queria ser atirador esportivo. Então, isso descaracterizou até, como eu já falei, a classe dos atiradores esportivos. E outra coisa que foi grave, o bolsonarismo se dizia grande inimigo da criminalidade, né?
uma das bandeiras do bolsonarismo é combater a criminalidade com rigor, né? E muitas dessas armas de atiradores esportivos foram parar nas mãos do criminoso. Seja o criminoso pé de chinelo, o assaltante de rua, ou nas mãos do crime organizado. Do crime organizado, né? Um PCC da vida, um Comando Vermelho, né? Essas armas de fogo. Ou seja, eu, 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 eu arregimentava 10 caboclos. Rapaz, vocês vão lá no Exército, o Comando Vermelho, ou vocês vão lá no Exército e diz que vocês são atirador desportivo. Está aqui o dinheiro para comprovar tudo, a documentação, paga lá o instrutor de tiro, paga psicólogo, tal, tal. Vocês estão atirador desportivo. E depois vocês trazem essa arma para nos armar aí para fazer o tráfico de drogas, para praticar crime. Podia até falar, George, eu, né? George, vai lá no Exército, diz que tu é atirador desportivo, consegue essa arma para nós. Então, muitas dessas armas de atirador desportivo foram parar na mão da criminalidade e até do crime organizado, né? Tá. Então é isso. Tanto que quando veio o governo Lula, pensando nesse perigo, o então ministro da Justiça, o Flávio Dino, retira essa atribuição do Exército, né, de controlar esses produtos que são controlados, sempre foram do Exército esses produtos, né? A arma de fogo sempre foi um produto controlado. A arma de fogo, enquanto para uso de atirador desportivo, caçador esportivo e colecionador de arma de fogo, era produto controlado pelo Exército. Só que o então ministro da Justiça, Flávio Dino, o governo Lula, tira e bota para a Polícia Federal. Por quê? Um dia, se voltar um governo de direita, seja bolsonarista ou não, que queira distribuir arma de forma indiscriminada, vai ser mais difícil. Porque é mais difícil domesticar a Polícia Federal do que as Forças Armadas, né? Então é isso, pensando principalmente no bolsonarismo, com todo respeito às Forças Armadas, né? Mas o Bolsonaro tinha ingerência nela, até porque era de lá, e até porque as Forças Armadas tinham e têm entre as suas ideologias o bolsonarismo, né? Então, era isso que eu tinha que falar, né? Essa parte do governo Bolsonaro, dos chamados CACs, né? Que foi uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade. Boa noite.